O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou para baixo a estimativa de inflação para este ano a 5,7% frente aos 6,6% previsto anteriormente. A meta de inflação para 2022 é de 3,50%, enquanto a de 2023 está em 3,25%. Para ambos os anos, a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Então, sobre este assunto, conversamos agora com o economista André Galhardo. Oi, André, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A que se deve essa diminuição, André? O que estimulou aí a queda dessa previsão? Principalmente os momentos de deflação de julho, agosto e de setembro, que a gente está esperando para setembro uma nova deflação aqui no Brasil. E essa deflação foi fruto da diminuição do ICMS. Ao colocar os combustíveis e a energia elétrica entre os produtos de primeira necessidade, isso acabou reduzindo o ICMS em alguns estados de 32%, de 31% para cerca de 17%, 18%. Isso impactou de forma significativa e de forma sucessiva a esse corte de impostos no Brasil. Nós tivemos uma série de cortes nos preços da gasolina e do diesel, que foi acompanhado pelo etanol. Isso se deu principalmente pela redução dos preços dos combustíveis no mercado internacional, a redução do preço do barril do petróleo, e isso acabou jogando a inflação desses 3 meses que eu disse para baixo, e com isso a estimativa daqui para o final do ano ficou um pouco menor, Só para você citou o IPEA, a estimativa, da média de estimativa do mercado está em 5,9%, 5,88% para 2022 e de 5% para 2023, muito menor do que há 3 meses, A gente tinha estimativa superior a 9%, por exemplo. Pois é, O Brasil está indo numa situação mais otimista, positiva que outros países, principalmente da Europa. Sem dúvida. Ontem saíram os dados de inflação da zona do euro, tocou 10% acumulado em 12 meses pela primeira vez na história. Nunca tiveram uma inflação tão alta como bloco econômico ali na zona do euro. E a mesma coisa para a Alemanha, A Alemanha olhada individualmente também com uma inflação em 10%. A nossa hoje está em 8,73%. A única questão aqui no Brasil, a primeira coisa é importante ressaltar, a nossa situação é de fato, quando a gente olha para a inflação, melhor do que, por exemplo, na Europa, porque lá a expectativa é de que a inflação continue subindo. Aqui no Brasil a expectativa é que ela continue diminuindo. Só que quando a gente tira da conta os impactos do combustível, por exemplo, e dos alimentos, a gente ainda tem uma inflação que é ligeiramente superior a 10%, o chamado núcleo de inflação. E a gente ainda tem, olhando aqui para nós ainda temos a maior inflação desde dezembro de 2003. Jorge Serrão. Diante dessa perspectiva aí de queda da inflação, fica sempre mais uma torcida do que, de fato, a possibilidade real da queda, porque a gente não sabe os fatores que vêm por aí. Mas já é possível se falar numa queda também da taxa de juros, numa revisão para baixo das taxas de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central? Muito bem observado, Jorge, obrigado pela pergunta. Sim, a nossa estimativa, a estimativa da empresa onde eu sou economista-chefe, a análise econômica é de uma queda de juros a partir do mês de junho. Então a gente tem um período ainda bastante prolongado de Selic em 13,75% e se tudo der certo, como você disse, Jorge, a gente tem um cenário de guerra na Europa, nós temos a renovação dos problemas de gargalos produtivos com a escassez hídrica da Europa, da China e com eventuais problemas que a gente tem aqui no Brasil. Tem diversas coisas ainda em jogo, a gente torce para que nenhuma delas se concretize e, de fato, a nossa inflação siga em trajetória de redução, ao redor da meta para o ano que vem, mas a expectativa, portanto, considerando, tirando esses impactos, possíveis impactos da guerra, a escassez hídrica e novos gargalos produtivos, a nossa estimativa é de que a inflação continue em trajetória de queda, feche este ano acima da meta, não tem mais muito o que fazer, nós não vamos cumprir a meta de inflação para 2022, feche acima da meta também em 2023, mas ainda assim, como o quadro prospectivo é benigno, a nossa expectativa é de que o Banco Central comece o corte na Selic a partir de junho do ano que vem.
Agora, a pergunta provocativa, né? Em função da eleição, que vem aí do resultado eleitoral. Pode haver uma mudança na política monetária em função da alteração do presidente da República? Ou a gente vai passar no teste de fogo do Banco Central independente de verdade? Como é que vocês estão avaliando essa questão? Jorge, eu acho muito difícil, né? Tendo vencido Bolsonaro, novamente, vencendo Lula, eu acho muito difícil demover o Comitê de Política Monetária, que tem feito uma política de juros bastante independente, mas eu acho muito difícil a gente ter uma queda de inflação já agora, porque você já tocou num ponto muito importante, tem muita incerteza no ar. Se o Banco Central começar a diminuir a taxa de juros agora, isso não faz o menor sentido, porque as pressões, os riscos de elevação de juros, de inflação, ainda são muito elevados. Então, independente do vencedor, eu acho que o Banco Central brasileiro continuará firme nessa com a Selic alta. O próprio Banco Central disse, a guerra contra a inflação ainda não acabou. Então é necessário manter a Selic em patamar elevado, isso palavras do Comitê de Política Monetária do Brasil. É necessário manter a Selic em patamar elevado para demover, para retirar qualquer risco do retorno, né, dessa alta inflacionária. Aliás, o Banco Central não só prometeu manter a Selic elevada por um período muito prolongado, como disse que se o processo de desinflação for diferente do esperado, né, o esperado é uma queda, se for diferente disso, o Banco Central não hesitará em fazer novos aumentos de juros, o que eu acho um exagero. A nossa taxa de juros já é muito alta e, aliás, boa parte dessa redução das expectativas, sobretudo para 2023, vem da expectativa de uma diminuição do ritmo de atividade econômica aqui no Brasil. O André, a gente observa, né, porque houve de fato a queda no preço dos combustíveis. E quando que a gente vai notar essa queda da inflação no preço dos alimentos, por exemplo, no mercado, na feira, porque continuam altos? A partir de agora, né, a gente tem visto alguns componentes de inflação, alguns índices de inflação mostrando o que a gente chama de descompressão nos preços dos alimentos. A gente só não comemorou tanto essa queda da inflação justamente porque quando você olha alguns produtos, alguns segmentos, algumas atividades, o preço ainda continua muito alto. Eu chamei a atenção aqui para o núcleo de inflação. O núcleo de inflação está muito alto ainda, né? Então, estamos melhor do que estávamos há alguns meses, isso é indiscutível, só que, como disse o próprio Banco Central, a guerra ainda não está vencida. O preço dos alimentos, como eu disse, começa a mostrar uma tendência de redução. Os IGPs, alguns indicadores de alta frequência semanais, começam a mostrar uma deflação ou uma desaceleração forte no preço dos alimentos. Isso tem acontecido por um motivo específico. A desaceleração da economia da Europa, dos Estados Unidos e da China tem feito o preço das commodities agrícolas e minerais, commodities de modo geral, caírem. O preço das commodities estão em franca diminuição e isso deve impactar menos o custo do produtor brasileiro e deve ser repassado ao preço dos alimentos, por exemplo. Então, nós temos sorte, por assim dizer. Já que nós temos uma crise na Europa, nos Estados Unidos e na China, o preço das commodities estão diminuindo e as deflações que nós vimos, causadas principalmente pela diminuição do preço dos combustíveis, serão sucedidas por uma queda ou um arrefecimento no preço dos alimentos nesse último trimestre do ano. Conversamos então com o economista André Galhardo. André, mais uma vez, muito obrigada. Excelente fim de semana para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos.